Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 31 de agosto. Agora na Espanha, meio-dia e 50, no Brasil, 7h50 da manhã. Gente, a BTC estava promovendo uma série de engolfamentos dos corpos reais aqui, dos candles subsequentes, desde a mega agulhada de 28 de agosto. Vocês vejam que depois dessa agulhada de 28 de agosto, em que a gente fez a mínima em 19.520 e visitou esse patamar aqui abaixo de 20 mil, já visitado várias vezes desde essa grande corretiva que levou a BTC para 17.622 em 18 do 6. Aí voltamos para esse patamar no começo de julho, visitamos em meados de julho, 13 de julho, e agora voltamos a visitar esse patamar abaixo de 20 mil na agulhada de 28 de agosto. Só que a partir daí, todos os corpos reais aqui no diário começaram a sofrer engolfamentos. E o corpo real do dia 29 de agosto foi abraçado pelo corpo real do dia 28. O corpo real aqui no Heikinet do dia 30 de agosto foi abraçado pelo corpo real do candle imediatamente anterior. E eu avisei aqui no canal que isso era um indício forte de arrefecimento desse ímpeto vendedor. E não deu outra, hoje a gente abre um candle comprador, dia 31 de agosto, fazendo o preço retornar para dentro do canal de Keltner. Agora, eu creio que é fatal, a força gravitacional da nuvem vai sugar o preço de volta para o interior da nuvem, exatamente como aqui, depois de um arrefecimento, o preço acaba de alguma maneira voltando para dentro do canal. Aqui, como a gente estava muito distante da nuvem, acabou testando mais duas vezes, mas aí acabou indo para a nuvem. Aqui, como a gente está transitando por baixo do setor esverdeado, essa força gravitacional fica mais intensa. Na projeção, as duas linhas da nuvem ficaram flat, o que demonstra a perda desse ímpeto vendedor. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, a primeira tentativa de retorno em direção a VWAP mensal falhou. Agora a segunda tentativa fica mais factível, esse retorno em direção a 22.600. No gráfico das VWAPs, vocês vejam que a gente já está fazendo hora extra em termos de afastamento da VWAP anual. A gente já está no 134º candle de afastamento da VWAP anual. Lembrando que a BTC não fica muito tempo longe dessa linha verde, que é a VWAP anual, que está ali próxima de 29 mil dólares, já que a gente ficou tanto tempo longe dela que ela segue cedendo, que coincide com essa camada congestional. Vocês vejam que os afastamentos anteriores, o último afastamento descendente, a gente ficou 74 candles de um dia. E o último afastamento ascendente, a gente ficou 64 candles de um dia. Ou seja, é mais que o dobro do tempo normal, vamos colocar, 134 candles de afastamento, 133 na verdade. É muito tempo de afastamento, já está mais do que na hora da BTC voltar a buscar aqui a VWAP anual na altura de 29 mil. Essa altura dessa congestão aqui na altura entre 28, 29 e 30 mil dólares. Na seara fática, Meta, que é o conglomerado que envolve Facebook, anuncia que os usuários de Instagram e Facebook vão poder fazer a conexão de NFTs com carteiras digitais. Ou seja, é o Instagram e o Facebook chegando ao Web3. Então vai ser possível fazer um link, um connect com um wallet acoplado a um navegador, como um MetaMask ou um Tronlink, em que você conecta a sua NFT a sua conta no Instagram e no Facebook. Eu tenho para mim que a chegada desses gigantes do mercado financeiro tradicional, da Nasdaq, na Web3, só vai potencializar a próxima pernada impulsiva da BTC. E o Rock in Rio vai ter um Rockinverse, vai ser a versão metaverso do Rock in Rio, é o novo normal. E a Google já investiu mais de 7,7 bilhões de reais em empresas de cripto e blockchains. O portfólio amplo de investimentos da gigante tecnológica inclui Circle, FTX, Anchorage, ou seja, é uma série de empresas que estão em crescimento exponencial que já possuem o Google como sócia. Ou seja, a Web 2
já está migrando rapidamente, os gigantes da Web 2 já estão migrando rapidamente em direção à Web 3. E a repressão tecnológica de Xi Jinping na China está alimentando outra crise, a dos desempregados de TI. Esse séquito de trabalhadores ultra qualificados que conseguiriam emprego em qualquer lugar do mundo ficam abalados com a política em série repressiva do governo do regime chinês, abalados por uma série de regulamentações cada vez mais punitivas e que congelam não só sistemas, mas também uma série de negociações dentro dessas plataformas. O crescimento da indústria outrora pujante de TI, lideradas por Alibaba, Tencent e Xiaomi, acaba por demitir milhares de funcionários ultraqualificados. É fatal, esses funcionários vão acabar sendo absorvidos pela indústria de TI fora da China, o que para o governo chinês como um todo acaba expulsando, essa política acaba expulsando esses cérebros da China. Mas enfim, é a repressão chinesa ao TI. E o regulador financeiro japonês propõe incentivos fiscais para investidores cripto. O Japão mirando essa brutal expansão e crescimento exponencial do mundo cripto, quer flexibilizar as regras tributárias, principalmente corporativas, para criptoativos. E uma empresa japonesa fez um grande acordo de aquisição de gás natural liquefeito com a russa Sakhalin. Essa Sakhalin foi uma estatal criada pelo Vladimir Putin como herdeira dos direitos de uma outra grande estatal que foi objeto de punição e embargos pelo Ocidente. Então tem que ver se esse acordo fechado com a Sakhalin viola ou não as normas que impuseram os embargos contra as estatais russas de commodities energéticas. Então grandes empresas ocidentais se apressaram em anunciar que estariam abandonando projetos em conjunto com a Rússia, e agora a criação dessa subsidiária, e que acabou por firmar um contrato grande com uma empresa japonesa de fornecimento de gás natural, pode acabar redundando numa violação dessas regras e esses embargos impostos pelo Ocidente, né? E, enfim, o Japão também é muito dependente das commodities energéticas. Vamos ver se essa subsidiária criada pelo Putin não estaria violando as regras de embargos às commodities energéticas. Gente, a BTC estava promovendo engolfamentos sucessivos aqui no diário e agora abre um belo candle comprador que deve fazer retornar o preço para o interior do centro gravitacional da nuvem, ali na altura de 22.600, o que coincide com a VWAP mensal, que está ali em 22.500 e pouco, 22.600, também deu uma cedida. Então é possível que agora, a partir da segunda tentativa, fique mais factível o retorno em direção à VWAP mensal. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.